O estudo de hoje vai ser sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei. Item 1, que se refere a Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. A versão que eu vou utilizar aqui, a versão textual do Novo Testamento, é a versão de Almeida, no caso a Corrigida Fiel. É uma versão que eu considero ela é uma versão mais ao pé da letra, uma versão literal, mas ela vai estar entre aquilo que está no texto de Kardec e aquilo que está nas mensagens de Emmanuel. Dá para a gente comparar os dois, dá para fazer um meio de campo entre elas. Por isso é que eu optei, no caso para esse estudo, em usar essa versão, que pode variar de estudo para estudo. A gente não é obrigado a ficar atrelado a uma tradução. E nessa tradução do Almeida, no caso a Corrigida Fiel, ele nos diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. A gente vê que a respeito de algumas variações, ela é bastante próxima do texto de Kardec. E também, assim como eu já disse, daquilo que Emmanuel comenta. Primeira coisa, quando a gente se depara com um texto como esse, a gente tem que ver o contexto textual onde ele se insere. E a primeira pergunta que a gente faz é de que evangelho ele foi extraído. E nós já dissemos naturalmente do Evangelho de Mateus. E o Evangelho de Mateus é o Evangelho que vê Jesus sob a ótica da tradição judaica. Então ele vê Jesus como o Messias. Ele era aquele que era esperado, era aquele Jesus que já era inclusive profetizado. Só que Emmanuel nos explica que ele não foi reconhecido. Como a gente já sabe, a história nos diz, os fatos por si só comprovam. Mas existiu uma sequência de textos ao longo dos séculos que profetizavam que viria o Messias. E Mateus, o Evangelho de Mateus, tenta descrever que a figura de Jesus seria esse Messias. Então, o tempo todo há menções, há tradições judaicas mencionadas pelos profetas e que Jesus estaria dando cumprimento, estaria atendendo, estaria seguindo aquela tradição, atos que teriam relação com aqueles textos anteriores. Então, o trecho selecionado por Kardec, se a gente pegar especificamente dentro do Evangelho de Mateus, ele é tirado, no caso, do Sermão da Montanha, também conhecido como Sermão do Monte. Talvez o trecho mais conhecido do Novo Testamento, o mais repetido, o mais mencionado. E isso não é à toa, é porque provavelmente o Sermão do Monte é o trecho que sintetiza melhor os ensinamentos de Jesus. Dizem que se nós conseguirmos absorver, se tiver o Sermão do Monte, nós teremos assim caminho garantido para o reino dos céus. Seria isso. E é verdade, ali está contida a lição de Jesus. Todos os princípios, todos os fundamentos estão ali. Jesus literalmente estampa ali, ele abre ao mundo, ele descortina ao mundo o que ele veio trazer. O resto das passagens que estão no Novo Testamento são desdobramentos, aplicações, circunstâncias em que ele vai aplicar de uma maneira ou de outra, com uma variação ou outra, para as pessoas encontrarem outras formas que talvez despertem elas em um ângulo ou outro da vida, em uma circunstância ou outra da vida. Mas ali a gente encontra, a gente pode dizer assim, a essência de tudo que Jesus veio trazer. Por isso que o Sermão da Montanha é esse compêndio, essa síntese do que Jesus veio nos ensinar. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a maior parte dele é extraída do Sermão da Montanha. E montanha, que é o termo que dá o nome a essa passagem, tem todo um simbolismo. Um simbolismo que não é uma invenção que a gente vai
dizer agora, não é uma coisa que a gente está deduzindo, que a gente está imaginando. É uma coisa que, se a gente pegar um dicionário de símbolos, no caso, o dicionário de símbolos feito pelo Chevalier, é um dicionário conhecido, bastante renomado, inclusive em meio acadêmico, é um dicionário que se usa para se estudar a questão de simbolismo tanto em religião, tanto em pintura, nas mais variados campos de estudo. Montanha, em sentido geral, ele nos diz que tem múltiplo simbolismo, na medida em que ela é alta, vertical, elevada, próxima ao céu. Ela participa do simbolismo da transcendência, então ela nos convida a isso. Ela é o encontro do céu e da terra. Então a gente começa a ver que o que aparece no versículo começa a ter uma conexão com a geografia, com a circunstância onde se deu esse ensinamento de Jesus. Ou seja, ela é a morada dos deuses, é o objetivo da ascensão humana. Então, encontro do céu e da terra, objetivo da ascensão humana, simbolicamente falando. A montanha exprime ainda as noções de estabilidade, mutabilidade, às vezes até mesmo de pureza. Ela é representada graficamente pelo triângulo reto. Então, se nós pegarmos, no caso, o triângulo reto, se não me engano, é aquele triângulo assim, né? Esse seria o triângulo reto. Se nós colocarmos outro triângulo reto aqui, o que nós temos? Uma montanha. O que isso nos convida se nós olharmos? Tudo conduz para cima. Sobretudo se nós estivermos aqui embaixo. É um convite à verticalização. Daí a questão da montanha simbolizar isso. Então, ela é o lugar dos deuses e sua ascensão é figurada como uma elevação no sentido do céu, como um meio de entrar em relação com a divindade, como um retorno ao princípio. Mas o símbolo, continuando, pode encontrar, mediante uma adaptação, seu lugar no próprio coração da religião judaica. Então a gente partindo agora, no caso, para a questão da tradição judaica em si. Herdeira da montanha divina primordial, essa questão do retorno ao princípio, né? A montanha simboliza frequentemente a presença e a proximidade de Deus. Por exemplo, a revelação no Sinai, no caso Moisés, onde é que ela se deu? Numa montanha. Aí ele vai dar uma série de exemplos: o sacrifício de Isaac sobre uma montanha, mais tarde identificada a colina do templo. Elias obtém o milagre da chuva depois de ter rezado no cume do Carmelo, outra montanha. Deus se revela a ele sobre o monte Horebe, um monte no caso. Enfim, os apocalipses judeus multiplicam-se as cenas e visões sobre as montanhas, e por aí vai. E aqui no caso ele destaca: deve-se lembrar o sermão sobre a montanha, no caso Mateus, capítulo 5 e seguintes, capítulos 5, 6 e 7, que sem dúvida, na nova aliança, responde à lei do Sinai na antiga. Então o próprio dicionário de símbolos faz uma conexão que Kardec já fazia. Os hebreus, na época, só concebiam ver Deus, conversar com Deus, orar com Deus em montanhas. Deus só poderia habitar na montanha. Todos os templos que eles erigiam eram em montanhas. Não há nenhum templo, altar ou alguma coisa no pé de uma montanha, por exemplo, sempre no alto. Então já era uma... isso é quase que isso que ele mostra. Aqui eu não li todo o verbete, é um verbete bastante grande aqui no dicionário. Na verdade, o que ele tenta mostrar era que quase havia um consenso. Era muito comum nas várias religiões, nas mais variadas regiões do planeta, essa questão da montanha simbolizar esse contato com a divindade, essa aproximação com o céu, essa conexão do céu com a terra. O templo de Jerusalém já ficava no alto. Então, para os judeus, a montanha sagrada era mais alto. E para os samaritanos era outra montanha sagrada. Então
Então Jesus, quando ele escolhe um monte para falar, a gente percebe que não é em vão. Quando ele vai lá e escolhe aquele momento para falar das bem-aventuranças, falar que ele não veio destruir a lei, e conforme Kardec fala, ele veio adequar aquela lei que já existia ao grau de adiantamento dos homens daquele momento, ou seja, é aquela interpretação que conta, que aparece nesse dicionário de símbolos. Ele tem uma relação com aquilo que aconteceu no Sinai, com Moisés lá atrás. E isso não era uma novidade. Se nós olharmos no Velho Testamento, no caso Jeremias, uma profecia, ele era um profeta, uma profecia de 600 anos antes. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Isso aqui remete ao êxodo que aconteceu com Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo. Porque eles invalidaram a minha aliança. Então, ou seja, aquela aliança que havia feito, no caso, a aliança, é isso que é isso que Kardec coloca aqui. Os 10 mandamentos, assim como o resto, fazem parte dessa aliança, desse acordo. Eles invalidaram a minha aliança, mas essa aliança que farei depois daqueles dias, diz o Senhor: porei minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, serei seu Deus. Então é diferente, não se trata mais de uma lei escrita em pedras, em 10 tábuas de pedra, em 10 quadrados de pedra, mas uma lei que seria gravada no coração. Para eles a sede da inteligência. Coração, mente e coração, não tinha uma separação. Gravar na mente, gravar no coração era uma coisa só, era no íntimo. Quando eu falava o íntimo, estava embutido esses 2 elementos. Então a gente vê que estava previsto. Jesus, quando ele foi falar no Sermão do Monte, ele sabia de tudo isso. Então a gente vê que essa conexão do Velho Testamento com o Novo, e o Kardec faz essa relação quando ele vai falar das 3 revelações. Então Jesus não veio, na verdade, destruir uma lei antiga. Na verdade, ele veio dar continuidade. Ele veio dar prosseguimento àquilo. Ele veio adequar aquilo ao grau de adiantamento dos homens. Mas nós vamos continuar aqui vendo, nós vamos estudar essa passagem, termo a termo, para a gente ver o significado das expressões dela. Mas antes disso, a gente viu essa questão do simbolismo da montanha, que ela remete, portanto, à ideia de verticalização, conexão com Deus, transcendência, convite à mudança de estado, espiritualização. Então, tudo isso, quando há um discurso, um ensino ocorrendo numa montanha, quando Jesus faz isso, ele está convidando as pessoas a essa questão. Tem todo esse sentido figurado, simbólico por trás. Mas quando a gente já entra no versículo, não cuideis que vim, a gente percebe que tem um sujeito subentendido aí. Não aparece o eu. Não cuideis que vim, mas a gente sabe quem é esse eu que está aí. Até porque trata-se de Jesus. Aparece em Mateus, ali no 5:1, e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. Então tinha uma multidão, os discípulos, ele havia se assentado em um monte. Então quando ele se assenta, ele se coloca como aquele mestre que ensina. E ele abriu a boca. Então, abrindo a boca, aí ele começa a falar das bem-aventuranças, bem-aventurado, segue aquela sequência e em determinado momento vem essa frase: não cuideis que vim. Hoje a gente aprende sentado com o professor em pé. Tá? O contrário, os alunos em pé e o professor sentado. Era toda uma simbologia diferente. Naquela época, o mestre se sentava. Tinha toda uma questão, todo um simbolismo distinto do nosso, hoje em dia. Enfim,
Mas quando a gente olha para essa frase, a gente se depara com esse sujeito, a gente tem que identificar aquela questão que nós tratamos das perguntas, né? Quem que está por trás dessa frase? Quem que é o sujeito dessa frase? Que a gente sempre tem que ver qual a nossa relação com o texto, né? Quando a gente pensa quem veio, que o verbo é vir. Quem veio? Jesus. Então, quando a gente pensa em Jesus e se tratando de doutrina espírita, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, se tratando de codificação? Vamos dar uma dica. Um guia, um modelo. Pois é, modelo, guia, modelo, questão 625. Quando a gente estuda o Evangelho, é aquela questão da concordância com o Espiritismo. A gente nunca pode perder de vista aquilo que Kardec nos ensinou. Então, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos Espíritos: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Aí Kardec comenta: Jesus é para o homem um modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei. Porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então a gente percebe aqui, o ser mais puro que veio na terra. Ele veio, Deus nos ofereceu ele como modelo para a gente seguir. Ele é um modelo de perfeição moral. Então a gente tem uma série de pistas, uma série de indicativos certeiros que Kardec nos coloca aqui, que casam com o que ele nos coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Explicação das máximas morais, concordância com o Espiritismo. E coloca aqui, que se pode pretender sobre a Terra. Conclusão: Terra, nós estamos aqui encarnados, são aplicáveis. Não é algo distante, não é para a gente viver do lado de lá, é para a gente viver aqui. Então, se é para se pretender na Terra, é para nós. Então, adaptáveis às circunstâncias da vida. Não é algo transcendente. Então, guia e modelo. Aí, é disso que a gente está falando. Esse é o sujeito principal da frase. Jesus. Então, essa questão do verbo vir, quando a gente coloca esse vir, a gente relaciona ele diretamente com Jesus. Jesus, vamos apagar esse quadro, esse desenho. Então, Livro dos Espíritos, questão 625. É uma referência que a gente tem de que é disso que Kardec está tratando conosco. Ele não está tratando de outro personagem, não é do Jesus histórico, não é de nada, é desse Jesus que Kardec está trabalhando. Aí a gente pode perguntar para nós: ele veio, não tem dúvida, está registrado. Enfim, ele fala: eu vim. Ele vai: não penseis que eu vim, mas ele veio. Depois a gente vai tratar do que ele não veio, mas ele veio. A gente pode perguntar: como ele veio? Ele veio da onde? É uma pergunta que a gente pode fazer. E o Novo Testamento nos dá essa resposta. Como veio? De que forma veio? E quando a gente pega o Novo Testamento, a gente tem uma resposta. Oi? João explica como ele veio. Porque muita gente tem dúvida às vezes e coloca em dúvida essa questão. Mas a doutrina espírita é clara. Tem gente que fala que ele veio desculpado. Enfim, mas a doutrina espírita é clara, não deixa dúvidas para nós. Se ele veio nos ensinar, não existia uma forma diferente de vir a não ser da forma como a gente vem. E João deixa bastante claro em seu Evangelho. Nós reencarnamos, né? Mas ele encarnou, mas a forma, o procedimento é o mesmo. Ele não derrubou a lei.
Mas olha só que interessante que João coloca. João, não no Evangelho, depois no Evangelho ele trata de uma maneira genérica, mas na primeira carta de João, também chamada como primeira epístola universal de João, ele faz uma advertência aos chamados falsos espíritos. Kardec toma cuidado com isso, tanto é que tem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo falsos cristos, falsos profetas. Mas ele faz uma advertência aos falsos espíritos. E olha o que ele vai dizer: amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, naquela época. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. João dizia isso. Mas este é o espírito do anticristo. Então está em João. Quem não diz que Jesus se fez carne ou encarnou não é de Deus, é do anticristo. E o anticristo, a gente tem que entender que não seria o diabo, não, é uma força contrária. É uma força que quer deturpar o ensino de Jesus. Porque isso pega Jesus como modelo e guia para a gente. É. O modelo é o que a gente tem que imitar, copiar, e guia aquilo que a gente tem que seguir. Que é desmoralizar Jesus. Se ele não era em carne ali, como é que a gente vai seguir o nosso modelo? E isso não aparece. Toda a mensagem dele, o sacrifício, Não tem significado. teatro, né? Então como vai ser o modelo? Pois é. E isso não aparece E isso não aparece só em uma das cartas de João, aparece em outra, na segunda. Aí ele vai dizer dos falsos mestres. Então não são só espíritos, mas são pessoas também encarnadas que falam. Aí ele diz: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Essa pessoa que vem deturpar a mensagem, vem desmoralizar Jesus. Então João era bastante claro nessa questão, enfim, e nos deixa, não há dúvida de que Jesus se fez carne. E é interessante a gente ver a questão do que seria essa ideia do veio. O veio, quando a gente pega a questão do verbo vir, ele vai tratar exatamente disso, do ponto de vista da palavra grega. Vir a público, operante o mundo, aparecer, fazer-se aparecer. Assim, no caso de João, e no caso de Mateus, a gente pode dizer, seria vir, se apresentou em carne, usado para o Cristo. Então Jesus veio, apareceu, se fez presente. Do ponto de vista da terminologia grega, não tem dúvida. Seriam deturpações posteriores que foram acrescentadas. Então a forma como Jesus veio foi essa. Enfim, mas Kardec, na sua doutrina, ele deixou bastante claro em A Gênese, no capítulo 15, em um ponto que, a despeito desses estudos que estão sendo feitos hoje, um ponto que está fiel, se manteve fiel em todas as edições, não foi alterado, que é o ponto do capítulo 15, é o item 66. Olha o que ele vai dizer. Se Jesus, durante a sua vida, nas condições dos seres fluídicos, se Jesus estivesse durante a sua vida nas condições dos seres fluídicos, ou seja, não tivesse um corpo carnal, um corpo material, não teria sentido nem dor, nem nenhuma das necessidades do corpo. Supor que assim não haja sido é tirar o mérito da vida, de privações e de sofrimentos, que escolheu como exemplo de resignação. Se tudo nele não era senão a aparência de todos os atos de sua vida, o anúncio reiterado de sua morte, a cena dolorosa do Jardim das Oliveiras, sua prece a Deus para afastar o cálice dos seus lábios, sua paixão, sua agonia, tudo, e até a sua última exclamação no momento de entregar o Espírito, não teria sido senão um vão simulacro, para enganar sobre a sua natureza e fazer crer no sacrifício ilusório de sua vida, uma comédia indigna de um simples homem honesto.
com a mais forte razão de um ser tão superior em uma palavra, ele teria abusado da boa-fé dos seus contemporâneos e da posteridade. Tais são as consequências lógicas desse sistema, consequências que não são admissíveis porque o abaixam moralmente em lugar de elevá-lo. Jesus teve, pois, como todos, um corpo carnal. Então Jesus veio dessa forma, para nos dar o exemplo. Dos docetistas, dos apolinaristas. Acaba com tudo. E dos justos. Se a gente quer estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, na ótica de Kardec, e de acordo com a doutrina, se nós quisermos ser fiel à doutrina, essa é a ótica. Se quer estudar de outro jeito, aí não é conforme o Espiritismo. Esse é o ponto de vista. Então, um estudo para entender Jesus, do ponto de vista moral, para nos modificar internamente, é esse Jesus, que se fez carne, que esteve presente entre nós, numa vida que é possível de nós reproduzirmos, do ponto de vista prático. Então ele veio... A vida toda dele, ele era seguido pelos discípulos. E para os discípulos não era impossível seguir o Cristo. Muitas vezes foi impossível fazer o que ele fazia. Então ele fazia no limite da tolerância humana. Então ele sempre estava com o discípulo, quando ele estava caminhando, quando ele estava ensinando, só quando ele ia meditar, que ele acabava algumas vezes se isolando, mas muitas vezes ele pedia a presença dos discípulos. Como ele dizia, eu faço, vocês também podem fazer. E eles faziam. Então nada era muito, assim, de esforço físico acima do que nós podíamos fazer. Então, só para a gente seguir adiante, o próprio Emmanuel confirma isso no livro Renúncia, na introdução, quando Alcione, que era um espírito de Sírios, quis reencarnar em missão aqui na Terra, e Antênio a alertou. Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado e reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Então, como a gente vai ver, nem o mínimo traço da lei é removido para ninguém. Quando desce aqui ao nível da terra, nenhum detalhe da lei é omitido. Onde está essa anotação? Introdução de renúncia. Introdução. Ele avisa que ela pode vir aqui e cair também. Pode cair. Não voltar. Pode errar. Então a gente vê que aqui, a gente vê que os ensinamentos estão todos contidos. É uma obra que está conforme a codificação, conforme o ensinamento de Jesus. Então a gente vê que nem um traço da lei, nada, nem um mínimo detalhe é removido. E Jesus, quando se retirou para o deserto, antes de começar a sua missão, ele foi testado, né? Porque ele chama na Bíblia de diabo. Ele foi testado durante vários dias para ele desistir. E ele permaneceu. Então, quer dizer, ele estava sujeito a todo esse clima espiritual da terra. Pois é, ele estava sujeito a isso, a essas dificuldades. Apesar de ser um espírito puro, apesar de ser governador da terra, como dizem. Calma, nós vamos chegar nesse ponto. Mas Vamos queimar a aula. Queimei a alma. Mas ele veio, né? A gente vai chegar agora. De onde ele veio? De onde Jesus veio? Então, quando a gente mostrou como ele veio na forma encarnada, então ele tomou a forma material como nós, mas de onde ele veio? Porque ele é diferente de nós. Nós estamos em processo reencarnatório. Aqui, mas Jesus veio numa missão para ensinar o caminho para nós. Ele veio como guia e modelo, o espírito mais puro que habitou este planeta. Kardec nos mostrou. E para nós, quando nós pegamos aqui, é muito mais fácil a gente buscar o Jesus histórico, de onde ele veio. Vamos voltar aqui no Novo Testamento e vamos olhar geograficamente onde é que ele estava antes. A genealogia. A genealogia de Jesus, de onde ele veio. Veio de Abraão. Tudo bem, pode até ter o teu... Explica por um lado, explica do lado da ótica da tradição judaica. Mas para o nosso estudo, isso não aclararia muito. Nós estamos tentando ver a ótica espiritual do trabalho de Jesus. De onde ele veio?
Então, um ponto de referência para nós estaria no Evangelho de João, no início, no capítulo 1, quando ele vai dizer: no princípio era o Verbo. O Verbo, quando a gente pega o termo grego, ele vai dizer, seria logos, que significa razão, mas também palavra. Mas palavra aqui quer dizer, na verdade, ele simboliza, seria a representação da divindade. Jesus seria a representação da divindade. Assim como a palavra representa as coisas, Jesus representaria a divindade. Por isso é que fala, no princípio era o Verbo, era a palavra. Então a coisa mais primeira, que a gente pode dizer assim, que ele conseguiu alcançar seria a palavra, porque é o que dá o nome às coisas. É aquela ideia, se a gente falar de nominalismo em filosofia, uma coisa começaria a existir quando você dá nome a ela. Então, no princípio era o Verbo, era a palavra, então não existiria nada antes. Então seria mais ou menos isso, no princípio era a palavra, ele estava ali com Deus, e tudo foi feito por intermédio dele. João continua explicando, nada existiu sem ele. Então João deixa bastante claro, isso vai aparecer em A Caminho da Luz, depois Emmanuel vai explicar isso, que a terra foi feita sob o acompanhamento de Jesus, que ele é o governador do nosso orbe, e por aí vai. E João continua, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos sua glória. E Emmanuel, em Consolador, ele vai ter uma pergunta, onde ele vai dizer mais ou menos isso que a gente acabou de falar. E perguntam para ele, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Questão 283, Consolador. Então, quando a gente vê aqui, então Jesus tem, a gente coloca mais um item aqui, Consolador. Consolador. Questão 283. Só para a gente ver aqui, tem o Consolador. O que ele vai dizer? Antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos. Porque tem gente que tenta enquadrar Jesus, ele teve influência dos essênios, teve influência de fulano, de Beltrano, não foi. Emmanuel deixa claro em A Caminho da Luz que ele não precisou de ninguém, a gente vai entender por quê. Tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Então, ele não pode ser entendido dentro dos nossos padrões. Enviado de Deus, ele foi a representação junto do Pai, daí a palavra. Ele ser tido como a palavra, ele é a representação. Daí ele ser o Verbo. O Verbo se fez carne. Daí esse simbolismo. Então ele foi a representação junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas do infinito. Diretor angélico do orbe. Seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. Então é disso que a gente está falando. E Emmanuel vai até além, para a gente não alongar muito nisso, para a gente ir adiante, mas em A Caminho da Luz ele vai falar que Jesus faz parte da comunidade de espíritos puros. Os crísticos. Esses espíritos, essa comunidade de espíritos puros é aquela que rege os planetas do sistema solar, e que para decidir os destinos do nosso planeta havia se reunido até aquele momento 2 vezes, uma no momento de introdução da vida no nosso planeta, a outra, às vésperas da vinda de Jesus, ia ter uma terceira reunião, que Emmanuel ainda não tinha detalhes naquele momento, mas que estaria próxima de acontecer, e sabe-se lá o que iria decidir nessa reunião, nesse conclave. É o que ele nos informa. E Jesus fazia parte desses espíritos. E ele nos diz, a genealogia do Cristo, diferentemente do que aparece aqui, se perde na poeira dos sóis. Está aqui em A Caminho da Luz. Então a gente para pensar, cada sol dura em média 11 milhões de anos, é o que a ciência diz. Se perde na poeira dos sóis, no plural, então a gente vê quanto tempo a genealogia de Jesus... A Terra tem 4 bilhões antes. Ele ajudou na formação e ele já era espírito crístico há 4 bilhões antes. Então, se a genealogia
tecnologia dele se perde na poeira dos sóis, e a ciência considera, isso é uma hipótese também, porque a gente não viveu, a ciência que a gente conhece não viveu o suficiente para comprovar se essa hipótese é verdadeira ou não, dos 11 bilhões, mas tem-se hipoteticamente que o Sol dura 11 bilhões de anos. Então a gente vê a dimensão desse espírito. Isso para o nosso, né? Porque os sóis que são. Pode ter outras. Os sóis que são não sei quantas vezes maior que o nosso Sol. Pode durar mais. Não. Enfim. Mas para a gente ver de quem que a gente está tratando, ele veio aqui trazer isso para nós. Então, como que ele vinha destruir a lei? Por isso que ele falou, não penseis. E esse pensei é a ideia de supor. Porque tem traduções, essa no caso que é não cuideis. O cuideis é não se detenha, não se fixe muito nisso. Mas a palavra grega por trás é a ideia de não penseis, não suponha. A ideia de suposição. Muito ligada àquela questão de não julgue para não ser julgado. Já tem um ensinamento por trás disso. Então não suponha que eu vim destruir a lei. Na verdade eu não vim fazer isso. As aparências enganam. Tem um ensinamento de Jesus aí por trás. Então, Jesus ele não veio destruir a lei dos profetas. E o que era a lei dos profetas? Alguém tem ideia do que seria isso? Os profetas vieram trazer uma mensagem de Deus, ou de algo que eles diziam ser divino, né? Mas eles iam trazer uma mensagem para o homem justo, o homem inteligente, seguir aquelas leis que veio dos pés de Moisés. Eles traziam isso. Leis dos profetas eram o código que eles pediam para a gente seguir de acordo com a lei mosaica. Sim. Os 10 mandamentos. Kardec ele nos coloca aqui que profeta, ele vai explicar, na verdade o Espiritismo eu não vou lembrar exatamente aonde, mas ele dá a definição de profeta. Que são aqueles que falam em nome de Deus. Seria genericamente, não só aqueles que fazem previsão, mas aqueles que falam em nome de Deus. Isso é introdução. É mais pra frente até aqui que tem, ó, até cair na página aqui, ó. Assim estava marcado. Ó, profeta. Não, está escrito profeta, mas caiu, ó. Capítulo 21, item 4. Ó, está aqui, ó. Então aqui, ó. Profeta, disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Então, Kardec dá essa definição. Mas, na cultura hebraica, em geral, quando a gente fala em lei e profeta, para nós hoje em dia, quando a gente pega um dicionário bíblico básico, daquele que a gente encontra em qualquer livraria, tem uma divisão. Isso aqui é o dicionário da Bíblia de Almeida, é um comum, às vezes tem no final de uma Bíblia, às vezes vem separado. Mas quando a gente fala em lei e profeta, geralmente divide-se. Quando fala em lei, está se falando nos 5 livros de Moisés. O Pentateuco mosaico, justamente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os 5 livros de Moisés, aqueles 5 primeiros livros da Bíblia. E geralmente, o que seriam os profetas? O resto da Bíblia, eles colocam, tirando o Novo Testamento. Mas os ensinamentos. Aí o pessoal, às vezes, é um pouco mais preciso. Eles colocam assim, livros proféticos do Antigo Testamento. Livros escritos segundo os livros que contêm as mensagens dos profetas, bem como episódios da vida deles, que são 17. Que se dividem em profetas maiores e menores. Aí tem a lista de nomes, né? Os maiores seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e 12 menores, sendo Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofônias, Ageu, Zacarias, Malaquias, enfim, esses seriam assim para nós, que a gente pega uma Bíblia, os considerados profetas, dentro da Bíblia. Mas quando a gente vai para um léxico grego, que dá inclusive explicações acerca da cultura da época, a gente percebe que lei
quando Jesus falou lei e profetas, não vim destruir a lei e os profetas. Esse Oi? Aí está lá, os 10 mandamentos. A Torá, no caso isso A lei são os 10 Os 10 mandamentos. mandamentos é aquele. Que é a lei Inclui. divina. Na verdade é mais E a amplo. lei civil de Moisés. Na verdade, tem os 10 mandamentos, eles são repetidos, estão no Êxodo e no Deuteronômio. Os 10 mandamentos, essa divisão foi feita posteriormente. Na época eles estavam contidos. Nesse livro aqui, nós colocamos aqui no final, onde é que aparece. Se quiser, depois a gente transcreve aqui a indicação de onde eles estão, mas eles estão no Deuteronômio e no Êxodo. Posso até falar aqui, vou achar aqui rapidinho, para nós, enfim, até achar, depois eu vejo, depois eu passo. Mas eles estão nesses dois livros e não são divididos em 10, é uma sequência. Aquela Torá, que é o miolo, os 5 livros, e a lei dos anciões, né, que incluía todos os ensinamentos dos profetas, dos justos. Aí olha só o que, no caso, esses dois, o Lou e o Naida, vão dizer para nós sobre, no caso, essa expressão que aparece no discurso de Jesus: lei e profetas. Expressão idiomática, literalmente a lei e profetas. Então era uma expressão idiomática da época, não teria uma tradução precisa. Todos os textos sagrados do Antigo Testamento, incluindo a lei, os profetas e os escritos. Então não seria só isso que um dicionário como esse traz. Iria além, os escritos, extrapola essa questão. Os escritos sagrados, a lei e os profetas, ele coloca para nós. Então, não penseis que vim acabar com os escritos sagrados, seria uma tradução mais correta. Então envolve tudo. Por exemplo, o Talmud, que seria a coletânea de interpretações da lei. Por exemplo, seria como hoje no direito a gente fala de jurisprudência. Seria mais ou menos isso. Você tem uma lei, então um conjunto de aplicações daquela lei, como ela foi interpretada e tal. Ordinárias. Eles tinham isso também naquela época. Como que os rabinos mais conceituados da época interpretaram aquela lei, aqueles estudos. Eram 634 coisas que eles tinham que seguir, não sei quantas não fazer e outras fazer. Então, e eles tinham que seguir aquela. Então era uma coisa ampla. Então quando Jesus fala, eu não vim destruir a lei e os profetas, na verdade ele está dizendo, eu não vim destruir os textos sagrados. Eu não vim. Ele contrariou algumas jurisprudências. Não, mas ele vai pelos poréns. A gente vai estudar depois, mais pra frente. Essas que foram criadas pelos No lavar a mão, 634 Calma, a gente vai chegar aqui no termo. A gente vai chegar aqui no termo, calma. O estudo não acabou. Então, ele não veio destruir, mas, enfim, o que ele veio fazer? Cumprir. E o que quer dizer cumprir? Isso é que é interessante a gente... Obedecer. Isso é que é interessante, cumprir. Quando a gente pega essa expressão de cumprir, a expressão plero do grego, no caso está nesse outro léxico que eu achei interessante. Cumprir. O que ela quer dizer? Como que a gente entende essa expressão? O que está por trás dela? Fazer ficar repleto, encher totalmente. Por exemplo, um vaso, um lugar côncavo, algo similar. Então, por exemplo, De completar. se a gente tem um recipiente, se ele já tinha um líquido aqui, no caso, já existia todo esse conteúdo com os ensinamentos antigos. Jesus veio e completar, encher até a borda. Fazer isso que ele veio fazer. Quando ele disse, eu não vim destruir, mas cumprir, essa era a metáfora na mentalidade das pessoas. Eu não vim destruir, eu não vim abolir, eu não vim jogar virar o copo. Eu vim completar, eu vim preencher. Tanto é que no inglês a palavra usada é fulfill. Ela é mais precisa que o nosso. Fulfill é preencher totalmente. Preencher, fulfill. Não é cumprir.
sentido a coisa. Porque cumprir para mim Não, obedecer. não, ela é isso aqui, ó. Aí especificamente para esse versículo, ele vai dar aqui, ó, preencher, completar, aperfeiçoar. Então, no caso, ele vai preencher, completar, aperfeiçoando. Por isso é que tem o porém. Por isso é que tem o porém. Então ele não vai desperdiçar. Então ele preenche, ele completa e aperfeiçoa. Porque o sentido literal de cumprir dá a impressão que ele vai fazer o que já está ali agora. Não. Aí é que está a riqueza que perde na tradução. Que perde às vezes quando se faz uma opção, perde o sentido. A questão da palavra é essa. Então Jesus ele veio completar, aperfeiçoar aquilo que já existia. Kardec, quando ele disse que Jesus veio cumprir, ele usa o cumprir nesse sentido. Então quando a gente lê o texto do Kardec com essa ótica, a gente percebe que ele, quando ele escreve, ele veio adequar a lei ao grau de adiantamento dos homens. Qual o sentido que ele estava usando? Isso aqui. Muito mais profundo que só cumprir, porque já era uma coisa que já estaria prescrita, né? Ia ter que trazer uma novidade. Não, é isso o sentido que ele estava usando. Então, continuando. Então, esse é o sentido que ele veio trazer. Daí, ó, porque em verdade vos digo, até que céu e a terra passem, nem um iota, nem um tiro jamais passará da lei. Vamos antes nos deter na questão do céu e da terra passem. Quando a gente pega a questão de céu e terra, o que significa, por exemplo, céu? Que a gente, às vezes a gente lê, céu, já vi gente às vezes confundir céu com plano espiritual, falar que essa questão de céu e terra, essa oscilação, nossa, esse processo reencarnatório, eu já vi gente interpretar assim. E isso às vezes traz uma confusão, porque a gente joga a ideia numa época que não tinha essa concepção. Anterior à teologia. É anterior. Eu entendi na época deles que eles tinham o céu como uma morada dos justos, ou seja, eles tinham aquela crença messiânica de uma terra que viria criar uma hegemonia para os justos, né, aqueles que cumpriram a lei. A morada, o céu seria essa morada dele. E para eles era aqui na terra mesmo. Céu, o que é curioso é que, na verdade, assim como para nós céu tem vários significados, se a gente parar para pensar no sentido prático, tem. Se a gente começa a ver, tem múltiplos, para eles também tinham. Então, se a gente vê céu, pelo menos três, a gente pode dizer o significado de céu, a gente já vê o específico dessa passagem. O primeiro deles, a expansão do céu, o aparente hemisfério côncavo acima de nós, que era considerado pelos hebreus como sólido. Então seria uma coisa, o primeiro significado seria de uma abóboda. Na verdade é uma coisa fixa, a ideia apoiada sobre colunas. É uma metáfora até estranha que a gente não consegue... Hã? Não, essa ideia de espaço, essa coisa, não tinha. Assim na árvore. Não, eles não conseguiam conceber coisa de planeta. Não. Era uma coisa que ficava os planetas, essas coisas pinceladas que não se sabe como funcionava. Era outra mentalidade, era outra lógica, era uma abóboda, era como se você pegar Firmamento. Firmamento, mas era como se fosse uma cumbuca invertida aqui na nossa cabeça, a gente olhar, era isso, essa abóboda. Vamos supor a gente numa catedral, sei lá, uma coisa, a gente olhar aquela abóboda assim, era aquilo, o céu para eles era como se fosse aquilo, essa coisa fixa, rígida ali, que alguma coisa sustenta e está ali. Então tinha esse céu, que na Vulgata, que é aquela Bíblia em latim, foi traduzida como firmamento. Aí tem um outro céu, uma outra ideia de céu, que incluía regiões acima desse, que extravasava, a coisa vai longe, que extravasavam, que era um céu onde Deus habita, que é a morada de Deus, que estaria fora disso, sabe-se lá onde, morada de Deus, é um outro sentido de céu, que não dá para precisar onde fica.
E haveria um chamado céu inferior, um céu abaixo, que é perto desse céu do firmamento, que é esse céu ainda, que é céu visível, que é o céu que a vista alcança, que é a questão do céu aéreo, que é o céu compreendido pela atmosfera, onde os pássaros voam, nuvens e tal. Então tem esse céu abaixo aqui, ó. Então a gente percebe que tem 3 céus, basicamente. Então tem esse Esse até o 7º céu. aí já é aquela coisa que já envolve a questão mais... Mítica na cabala dele. Mas em sentido geral, assim, esses 3 dariam conta, assim, em linhas gerais. Então tem esse céu inferior, atmosférico, esse céu do firmamento e o céu morada de Deus. Enfim, mas quando junta céu e terra, os 2 termos juntos, e terra em geral, esse chão que a gente pisa, era assim que se entendia terra, essa região fora da água, e quando juntava com terra e céu, geralmente era o planeta. Geralmente se entendia nem terra, era o universo, era o todo, tudo. Então céu e terra incluía tudo, era a totalidade, porque eles não concebiam outras coisas fora. Então quando falava, era a totalidade da criação, o universo, lembrando que para eles não existia nada fora disso, dessa abóbada. O que estava fora era só a morada de Deus. Então quando se falava universo, a visão de universo deles era essa. Então essa era a totalidade. Então, Jesus veio falar isso, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem. Aí vamos ver especificamente como interpretar essa questão do céu e terra. Peguei aqui também de novo neles aqui, ó, uma frase mais ou menos fixa, equivalente a um único lexical. A totalidade da criação. Céus e terra, universo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isso é repetido em Marcos 13:31. É uma passagem concordante a essa, que está no Novo Testamento também. Pode haver certas complicações ao traduzir essa expressão, céu e terra. Pois, em alguns idiomas, como o português, céu pode ser interpretado como uma simples referência ao lugar onde o próprio Deus habita, ou para o céu, junto com Deus. Seria essa a ideia. Essa ideia de paraíso, enfim. Nesta passagem, porém, o que se tem em vista é os céus e a terra, ou seja, tudo que tem existência física, excluindo-se o lugar da habitação de Deus, pois esse lugar não estaria incluído entre aquilo que vai passar. Então, na verdade, tudo aquilo que tem existência física, é isso aqui que está embaixo. Tudo aquilo que teria sido feito pelo Filho de Deus. Aquilo que foi feito pelo Verbo, ali em João. Então, é isso que Jesus fala. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um iota, nem um tio jamais passará da lei. Então a gente tem que começar a refletir sobre isso. O que é o jota, o iota, o tio, o que é isso da lei? O jota, que aparece nas traduções, é uma transliteração do iota, que é a menor letra do alfabeto grego. Transliteração é a gente fazer tentar reproduzir no nosso idioma ao pé da letra. Então é iota, a gente coloca J, escrevendo. Mas tem gente que coloca o J, porque é ou um I ou um tio, que são as menores letras do nosso alfabeto. Então seria a ideia de um I e um acento, porque eu tracei os detalhezinhos da nossa letra, do nosso alfabeto. Então os menores detalhes do nosso idioma não desaparecerão, por exemplo, até que tudo seja cumprido, ele vai dizer aqui. Então a ideia dele é um pouco essa, que nada da lei vai ser suprimido. Por quê? Nós vamos ver adiante. Porque na verdade a Terra é uma escola de regeneração de nós mesmos. Não faz sentido que isso aqui passe enquanto nós não nos depurarmos, e não faz sentido a lei ser modificada em função de nós, se nem mesmo Cristo se modificou a lei por causa dele.
Ele veio aqui e se sujeitou a isso para dar o exemplo. A lei não foi modificada por causa dele. Vai ser modificada por nós? Não, não vai ser modificada. A lei está aí justamente como aquele aguilhão que nos convida é um eufemismo, né? Nos cutuca, né? Para andar para frente, para cima, para que nos modifiquemos internamente. Então, ou seja, isso está presente, essa ideia. Se a gente não quer muito entender essa questão do iota, esse detalhe do traço, tem gente que às vezes pede um tempão explicando essa questão, que é uma questão da língua hebraica que vem e tal. Se a gente pegar o versículo 5,19, que é o seguinte, Jesus vai explicar: trata-se de não violar um desses mandamentos, por menor que seja, ou, pegando no caso a tradução do Haroldo, o de violar um desses mínimos mandamentos. Então, é a mesma coisa. Então, é isso que quer dizer o iota, o tio, o traço, independente, mínimos mandamentos, os mínimos detalhes. Enquanto a gente não cumprir, que é o que está a palavra seguinte, a gente vai ver o que é cumprir isso, o céu e a terra continuarão. Vão estar aí, e nenhum detalhe da lei vai ser suprimido. Essa é a questão, vai estar tudo aí para nós, alunos reticentes. É quase aí, ó, vai estar a escola aí, vocês vão ficar depois da aula. Até vocês aprenderem, é mais ou menos isso. Enfim, aqui, ó, nem o iota, nem um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Cumprido. Esse cumprido é o mesmo daquele cumprir que estava lá atrás? É esse? Não. Não. Esse que é o interessante. Aí é que está o detalhe. Enquanto aquela não é, esse que é o curioso, não é a mesma coisa. Enquanto esse dá a ideia, isso é que torna o ensino interessante. Enquanto Jesus veio para nós, para dar essa ideia de completar, preencher, levar à perfeição, esse era o papel dele. Ele veio fazer isso. O cumprir, esse outro, cumprir no final da frase que é para nós, na verdade ele fez isso também. Para ele era completar. Mas ele fez esse outro também. É que aqui, neste momento, aí sim, nessa fase da oratória aqui, ele fez isso. Ele veio mostrar. Mas na fase da exemplificação, ele fez esse outro cumprir. Que o que quer dizer? Ó, aqui, ó. Implicando, que essa palavra, esse outro cumprir, ó, implica um evento, um resultado que ocorre de alguma maneira, ocorrer, acontecer, realizar-se, ser feito. Ou seja, ó, começar a ser, vir à existência, surgir, acontecer, tornar-se, resultado, mudança de estado ou condição. Transformação. Então, na verdade, essa ideia, esse outro cumprir, a ideia essencial dele é de realizar. Então, até que as coisas se realizem, venham a ser, aconteçam, nada vai ser suprimido, céu e terra continuarão existindo. Está vivendo todo o Evangelho e não tiver mais nada para aprender. Na verdade, quando a gente estiver, não vai precisar mais de céu e terra mesmo, a gente vai estar lá. A gente não vai precisar mais de matéria. Vai aprender o que tem que aprender. Não vai mais precisar disso. Então é interessante a gente ver a diferença. Então aquele cumprir é completar, levar à perfeição. Esse cumprir é realizar. O Haroldo, quando ele fez a tradução, ele colocou esse segundo cumprir como realizar. Mas é que a gente lê e não percebe. Passa despercebido. E naquele outro cumprir ele põe uma notinha de rodapé, explicando essa ideia de completar, de encher, enfim. Mas essa questão dessa metáfora do recipiente não está ali. Mas é interessante para a gente ter isso em mente. Ilustrar melhor. Aí tem umas mensagens para encaminhar, para a gente só entender essa questão do Jesus. O que Emmanuel nos diz? A caminho da luz, o Cristo inconfundível. Cumprindo a lei antiga. Ou seja,
tanto a ideia, vamos juntar os dois, cumprir. Cabe tanto um quanto o outro, aqui nessa frase de Emmanuel. Então, tanto no sentido de completar quanto de realizar. Cumprindo a lei antiga, encheu-lhe o organismo. Olha a metáfora. Quando Emmanuel escreveu, ele já sabia disso. É que a gente não sabe, a gente passa despercebido. Encheu-lhe o organismo de tolerância, piedade, amor, com as suas lições na praça pública, em frente das criaturas desregradas e infelizes. E somente ele ensinou o amai-vos uns aos outros, vivendo a situação. Realizou. É o outro cumprir. Ele realizou, ele viveu. Vivendo a situação de quem sabia cumpri-lo. Você vê que Emmanuel usou os dois cumprir? Mas está bem diferenciado. Mas se a gente não tem esse sentido, a gente não sabe ler isso. Então, ó, cumprindo a lei antiga, completando a lei antiga, ele viveu a situação de quem sabia cumpri-lo, realizá-lo. Sem essa metáfora jamais ia ler 500 dessa página. Você viu que Emmanuel já sabe, toda a frase ele tem esse sentido, e ele encheu o organismo do quê? Tolerância, piedade, amor. Então, quando a gente vê o que falta a gente completar em nós? Tolerância, piedade, amor, amar-vos uns aos outros. E o que falta também? Viver. Circunstâncias da vida, quando a gente fala, aplicação prática ao dia a dia. Completar com esses sentimentos, pôr a ação em prática, viver isso. Isso aí a gente vai levar a essa questão da realização. Então, quando tem essa frase de Jesus, é isso que está em jogo. Nós temos que completar esse nosso vaso, esse nosso recipiente interno que ainda está, enfim, pela metade a gente não sabe, mas a gente não sabe aonde ele está, mas falta a gente completar a coisa e falta realizar, viver isso. E outra questão, só para a gente finalizar agora. Emmanuel tem uma mensagem muito interessante. Ela não tem relação com esse versículo pontualmente na referenciação, mas o conteúdo tem tudo a ver nessa ideia de céu e a terra passem. Porque muita gente fala, quero ir embora daqui, essa terra é muito ruim, a terra é má, esse mundo é perverso, é um poço de maldade, e por aí vai. Aí Emmanuel tem uma mensagem, o mundo e o mal, mensagem 30 do Caminho, Verdade e Vida. Nos centros religiosos, vou ler só os trechos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia de morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da terra. Muita gente fica, vamos entrar na regeneração, não vejo a hora de estar na regeneração. Como se a regeneração não dependesse dele, né? Como se fosse uma coisa descortinada, você entrasse numa sala, agora eu estou na regeneração, tudo mudou. Dia para noite, né? Tudo mudou, a atmosfera é outra. Orando ao Pai, pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. Então não adianta a gente pedir para o mundo entrar na fase de regeneração. A gente tem que pedir para que a gente esteja apto para estar nessa fase, para que a gente se regenere por dentro. A gente faça, não é isso? A gente faça, a gente se regenere por dentro. Nós realizemos, nós nos completemos e realizemos isso, a regeneração. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de aroma delicado, sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois embelezar o mundo e aprimorá-lo combatendo o mal que está em nós. Festim das povas apagadas. Então, na verdade, o mundo só vai entrar na regeneração se nós, cada um na sua individualidade, começar a completar o seu vaso interior
e começar a realizar isso, realizar os ensinos de Jesus. Então a lição que a gente tinha para hoje era essa, sobretudo frisando essas duas palavras, esses dois cumprir, um cumprir no sentido de completar e um cumprir no sentido de realizar. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai ser um convite o tempo inteiro a esses dois cumprir, em linhas gerais. Não precisa esperar completar para realizar, tem que ir os dois. Na verdade, um não acontece sem o outro. Por isso é que colocaram cumprir, cumprir. Por isso que vincularam. É. Então é isso. Tem também uma mensagem de Emmanuel no livro Emmanuel, sobre educação. Ele fala que é um processo que começa com o indivíduo depois na família, a família dentro da sociedade e a sociedade como um todo. Então tem que partir da gente. Não adianta querer jogar para o outro, para a família, para a sociedade, para o mundo. Governantes, a mudança tem que começar em nós. Enquanto a gente não projetar nisso e jogar no outro a responsabilidade, não vamos caminhar. E a doutrina faz isso, olha gente, cada um é o mundo, é o céu, é o que Jesus falou.